Uma das coisas que mais geram polêmicas dentro do mundo evangélico é a política. Afinal de contas, um cristão deve ou não deve se envolver com a política? É verdade que muitos líderes religiosos aproveitaram a sua fama dentro do mundo gospel para poder se candidatar ou mesmo assim ter uma grande relevância dentro do universo político. Nesse vídeo você vai ver uma abordagem muito direta sobre o cristão e a política dada pelo pastor, doutor e arqueólogo Rodrigo Silva. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Olha, é muito importante você se inscrever em nosso canal, ativar o sininho e colocar para receber todas as nossas notificações, porque é só dessa forma que você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no meio gospel e também na grande mídia. Mas por ser um líder religioso, a igreja a qual eu pertenço, ela tem uma posição muito interessante. Ela não assume postura política oficial para um candidato. Que eu acho que é o correto, né? Você tá entendendo? Eu também acho. Vou dar um exemplo. Se dentro da igreja, tô falando no caso daí que eu frequento, tá. Adventista. Se o Cléster tá lá e quer candidatar a deputado federal pelo PSDB, e você quer candidatar pelo PT, qualquer coisa assim, a igreja não vai excluir vocês do rol de membros, não vai ter nada disso. Porém, uma vez que todos os membros participam, não é só o pastor que prega, todo mundo pode pregar, que tem o dom, é claro, né? Pregar, cantar. A partir do momento que vocês dois registraram a candidatura de vocês, daquela data em diante, vocês não podem passar a lição da escola sabatina, não podem pregar, não podem dar discurso, não podem usar o nome da igreja. Pô, legal demais, cara. Por quê? Perfeito. Porque seria uma coisa muito estranha. Por que eu vou dar o púlpito pra ele? E ele vai fazer campanha política. E não vou dar o púlpito pra você. Você tá entendendo? Pra eu poder fazer também. Então a posição da igreja é nesse sentido, ela é de neutralidade. É de neutralidade. A gente, é lógico, tem que orientar as pessoas a alguns princípios de ciência política. Posso dar alguns aqui. Eu não voto por partido, é bom votar por candidato. Eu também, mesma coisa. Você tá entendendo? Não voto por partido, é bom votar por candidato. Veja a postura que cada um está tomando, o que está mais condizente com aquilo que você acredita, com aquilo que você não acredita, etc, etc. Respeite o outro. Procure saber a filosofia política que está por detrás daquilo. Não vá tanto pelo marketing, seja ele de que natureza for. Procure estudar essa orientação, a gente procura dar. Lógico, não vou ser também ingênuo aqui. São 2 milhões de adventistas no Brasil. Eu vou dizer que todo mundo segue fielmente o que eu estou falando? Seria muita estupidez minha. Pode ser que eu estou falando isso e alguém fala assim, mas eu conheci uma igreja em tal lugar, que o vereador tal foi lá na igreja e falou. Pode acontecer, mas oficialmente está errado. Tá certo? Está errado. E eu acho que a gente tem que aprender a conviver com as diferenças, né? Conviver com as diferenças. Eu acho que qualquer rotulação ou generalização de grupos, de partido, ela pode cair para estupidez. Você está entendendo? E termino a minha fala sobre isso aqui colocando um princípio bíblico. Eu tenho meu candidato. Mas se o outro ganhar, eu tenho a obrigação bíblica, isso é bíblico, de respeitar quem está no poder e ser um bom cidadão a despeito de quem está no poder. Pela Bíblia, eu só tenho um direito de desobedecer o governo. O dia que, é bíblico isso aqui. O dia que o governo impuser uma lei que vá contra um princípio bíblico que eu acredito. Por exemplo, se o governo amanhã instituir que todo mundo vai ter que adorar uma imagem de escultura dele mesmo, quem não fizer isso vai ser morto. Então eu vou ser morto. Tá certo? Agora, se o governo instituir que o imposto de renda vai ser dobrado, biblicamente eu tenho que obedecer. Jesus falou, dai a César o que é de César. Até porque não tem escolha, né? Mas tem. Então, tem a sonegação. Mas aí... dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E Pedro falou, respeitem as autoridades constituídas. E quando Pedro escreveu isso, sabe quem que era a autoridade constituída? Nero. E Nero, ele foi o segundo pior imperador de Roma, só perdeu para Calígula. Mas note-se que respeitar a autoridade não quer dizer você apoiar, né? Nem concordar com o que a autoridade fala, né? Tem coisas que a gente não tem escolha. Se o o presidente for eleito, quem for agora presidente próximo, eu gostando ou não, eu vou ter de me submeter às decisões dele. Por mais que eu abomine ou eu particularmente, assim, sem querer entrar em polêmica, respeitando as posições de cada um e tudo mais, Pra mim, eu sou isentão mesmo, eu sou neutro, não voto desde 2012. O Bolsonaro ou o Lula estivesse no poder, eu, Rodrigo, não tô aplicando pra você não.
Eu jamais viria a público para xingar de safado, sem vergonha, qualquer coisa. Isso eu faço. Na minha posição, eu escolho mesmo. Na minha posição, eu tenho que ensinar o respeito à autoridade, sabe? É bíblico. Se ele tá lá, porque Deus deixou. E é lógico, isso não significa que você vai aceitar tudo passivamente e tudo mais, mas eu acho que o problema da política hoje, Cléster, é justamente esse. As pessoas estão xingando tanto umas às outras que a gente não tá perdendo o principal. Qual é a pauta política e o processo? Acho que esse é o ponto que a gente tem que... Xingar as pessoas, eu não faço, eu não xingo as pessoas. Mas eu até tenho... Não, nem falei pra vocês, não. É porque a gente tá falando muito xingamento. Ele falou que ia tirar esse porra aqui ao vivo. Olhando pra mim. Aí, mas o que acontece, cara? Eu, até como jornalista e cidadão, eu até tenho tentado, assim, amenizar um pouco. Mas tem coisas que você vê a vida inteira. Não dá pra você ver coisas e sabe assim, ele é feio. Menino malvado. Cara, sabe assim, velho, alguém que vier falar hoje, que acredita, por exemplo, que o Lula é honesto, não faça isso, né? Cara, o Petrolão foi uma coisa absurda, bilhões de dólares desviados, sabe? O esquema do triplex, mas é só um triplex, ele ia se corromper por isso? Sim. Quem já viu, cara, um cara que foi presidente da República e ver um triplex com a própria esposa e ser recebido pelo dono da construtora, não foi um corretor, foi o dono da construtora. Isso, alguém achar que isso não era uma propina, mas não tem nada no nome dele, claro que não é propina, amigão. Se tivesse o nome dele, não era propina. O meu apartamento é meu nome porque eu paguei por ele. Ninguém me deu debaixo dos panos. Alguém vinha com esse discurso, não, Lula é honesto, não é honesto. Alguém me dizer, Bolsonaro é honesto, não é honesto, é outro ladrão. Como é que um sujeito, como é que a família de alguém compra 51 imóveis, Igor, pagando em dinheiro vivo? Quem, pelo amor de Deus, paga um imóvel em dinheiro vivo? Imagina um caminhão chegando com um monte de dinheiro. Eu fiz um cálculo. Eu fiz um cálculo bem curioso. Mas na época, o teu cálculo, ele levou em consideração a nota de 200? Não, escuta, não. Até isso, você é esperto. Até isso eu fiz. Eu peguei a nota média, R$50. Tá. Nem 5, nem 10, nem 20, nem 100, nem R$50. Um dos imóveis da frente de Bolsonaro custou R$6 milhões. Você pagar R$6 milhões em espécie com nota de 50, dá mais ou menos um prédio de 20 andares de altura, empilhando as notas uma em cima da outra. Uhum. Imagina alguém levando isso para pagar. Imagina o trabalho de quem recebeu o pagamento contar esse dinheiro. É óbvio que isso é corrupção, meu amigo. Então não vem com discurso. Não, eu vou votar num porque é honesto. Não, são dois ladrões. Agora tem um ponto que o Rodrigo falou aqui bem interessante, que é a coisa da postura de vida. Os cristãos, não é? Gente que não é... Não, cristão omisso aí, você falou? Camuflado, não é que você falou? Não, cristão anônimo. Cristão anônimo. Isso é muito bom. Por quê? O ato de ser cristão não é necessariamente, nessa brincadeira aqui, você falou que é bem interessante, o cristão anônimo, o cara pode não crer em Cristo. Se ele não crê em Cristo, ele não é cristão. Não é cristão. Mas ele tem uma vida, uma atitude de cristão. O cara é solidário, o cara é generoso, o cara ajuda quem precisa, o cara está sempre disposto a colaborar com alguém, o cara é boa pessoa, é um cara correto, o cara que não agride ninguém. Então, esse cara, a vida do cara, as atitudes... Eu tenho amigos que não são cristãos e que têm uma vida muito mais cristã do que amigos que vivem na igreja. Uhum. Tem muito isso. E você que é pastor, líder, você sabe que tem muito isso. Voltando para a política. Como é que alguém pode olhar para um sujeito e falar que esse sujeito é um homem de Deus? Um cara que xinga, que mente, que agride, que não respeita ninguém. Assim, cara, que Deus é esse? Entendeu? Não tá batendo o negócio, entendeu? Então, cara, o Rodrigo também falou aqui, Jesus falando, dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Vamos separar as coisas, né? Quando a história, a gente tá falando isso no carro, eu e o Rodrigo. A história mostra muito claramente que todas as vezes, sem exceção, que misturaram igreja e Estado, deu merda. Não mistura. Eu sou favorável à separação igreja e Estado. Não mistura isso, cara. Não mistura isso. Não vai dar certo nunca. Tem amigos nossos, evangélicos, que defendem que hoje, que se faça no Brasil, uma ditadura cristã. Que o Brasil tenha leis baseadas na Bíblia. Parece um erro mesmo. Não parece. Isso é uma estupidez sem tamanho. Como é que alguém... Eu não posso querer que meu país, que as pessoas com quem eu convivo, que não comungam da minha fé, sejam obrigadas por lei a seguir a minha fé. Isso é até antibíblico, cara. A Bíblia fala que quem convence é o Espírito, não é por força, não é por criação de leis, entendeu? Como se a pessoa quisesse impedir o outro de, entre aspas, pecar, né? Segundo a Bíblia, criando lei. Isso não tem base bíblica nenhuma. E eu não posso, de forma alguma, apoiar isso,
Porque, Igor, se amanhã a gente tiver um presidente muçulmano ou budista ou qualquer religião que seja, eu não vou aceitar seguir leis religiosas. Eu vou seguir leis, tipo, legais, leis que têm a ver com o país, a vida da sociedade, mas religião, velho, cada um segue a que quiser, ou não segue nenhuma se quiser, entendeu? Agora eu quero saber mesmo a sua opinião. Você é a favor dos líderes religiosos da Igreja Evangélica Brasileira se envolver diretamente com a política? O mais importante aqui é sempre a sua opinião. Por isso, deixe ela nos comentários logo aí abaixo. Se inscreva em nosso canal. Se você puder dar um toque no botão curtir, isso nos apoia. E eu tô te esperando aqui no próximo vídeo.